Shalom Uvrachá. Na nossa parashá encontramos o Shema Israel, que é um dos mandamentos da Torá de ler o Shema. A leitura do Shema, Kriyat Shema. A diferença entre reza e a leitura do Shema é que mesmo que para nós o Shema Israel está no Sidur, o Shema Israel para nós a gente chama isso de reza também, mas reza pela Torá é você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. O Shema Israel é uma declaração de que esse é o seu Deus. Você vai pedir para o Deus certo. Então a gente lê o Shema antes da Amidah, antes do Shemona Esrei. O Shema é a leitura do Shema que é feita antes da reza, vamos dizer assim. Shema, você está assumindo quem é o seu Deus. E nessa Parashat Shema, que se encontra na nossa Parashá, ou seja, uma Parashá quer dizer uma parte. O Parashat Shema é uma parte da nossa Parashá, que é Vayet Hanan. A nossa Parashá começa falando sobre rezas. E chegamos ao Shema Israel, que é uma declaração importante, é uma leitura importante, que por meio dela você está mostrando para quem você está rezando. Não adianta rezar, você tem que rezar para o Deus certo. Então, o ponto principal do Shema é que está escrito Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ou seja, não adianta rezar com frieza, não adianta rezar por obrigação, não adianta falar, olha, a situação está ruim, se eu não rezar vai ficar pior, então eu rezando vai continuar ruim. Nada disso. A gente tem que rezar, obrigado a rezar, mas a gente tem que amar Hashem. Então, espera, como pode ser uma coisa dessas? Como o próprio Deus pode pedir para nós amar a Deus? Será que amor é uma coisa que está nas nossas mãos de fazer? Será que o fato da gente amar... Aí imagina, você é um professor de uma classe inteira. Você entra com todas as crianças, leva as crianças para ver um museu. E você vê uma obra de arte que você gosta muito e você fala para todas as crianças, agora vamos amar essa obra de arte. Vai ter um que vai gostar, vai ter um que não vai gostar, cada um de acordo com o perfil dele. Então, amor é uma coisa interna, uma coisa, é um sentimento. A gente não tem, como se costuma dizer, hoje tudo funciona com botõezinhos, né? A gente não tem um botão do amor. Você faz o touch, coloca o dedo no lugar certo, começa a amar. Então, como pode ser que a Torá fala pra gente que a gente tem que amar a Deus se o sentimento não é uma coisa que está nas nossas mãos? Sentimento ele se desperta. Então aí dizem nossos sábios, como a gente vai cumprir a mitzvah de amar a Deus, a gente não vai cumprir a mitzvah na hora que o sentimento se despertar, porque isso já não depende de nós. A gente vai cumprir a mitzvah por meio de pensar em assuntos que vão despertar esse sentimento. Ou seja, nós vamos pensar em todas as coisas boas que a Hashem fez para a gente. Desde que a gente nasceu até hoje, todo mundo teve muitos milagres. Então vamos esquecer as coisas ruins, que as coisas ruins vieram para retificar o que a gente fez de errado em reencarnações anteriores. E essa retificação, ela é nada mais, não mais do que 1%, ela tem 99% de desconto. E a gente, por meio da nossa reza, a gente pode conseguir um desconto total também. Mas não vamos pensar nas coisas ruins. As coisas ruins tinham que acontecer. A pessoa vai no médico, paga uma fortuna, sai de lá de muletas, e todo mundo fala, olha, a placa que tem nesse consultório, esse médico é muito caro, e a pessoa saiu de lá de muletas.
Mas ninguém pensa que a pessoa entrou lá paraplégico totalmente, entrou lá de maca e está saindo de muletas, e a próxima vez que for vai sair já andando. Então a tefilá é isso, a gente sofre nesse mundo, a gente entra nesse mundo com uma conta grande, e na hora que a gente reza, a gente começa a receber os descontos, até uma hora que a gente recebe já um desconto total. Então o Shema antecede a tefilá. A leitura do Shema, ela é feita antes do Shmona Esrei, que é o que a gente chama de reza, que lá a gente faz os nossos pedidos. No Shema a gente não faz os nossos pedidos. E o Rambam diz que rezar pela Torá é você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. E no Shema a gente não está pedindo nada, no Shema a gente está recebendo instruções. E quais são essas instruções? A primeira delas é então primeiro a leitura do Shema começa que Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ou seja, Deus é infinito, Deus está em todo lugar, Deus é a essência do bem. Ou seja, o primeiro versículo é você assumir qual é o seu Deus. Que você assumir que você vai rezar para o Deus certo. Não adianta rezar para coisa errada, que isso já não é reza, isso já é idolatria. Depois que você assumiu que, olha, você está rezando para o Deus certo, o versículo começa dizendo: Ve'avtat Hashem Elokecha, você vai amar Hashem, seu Deus. Geralmente, se você tem um livro de rezas, vem com uma tradução de um português de 500 anos atrás. Porque, a pessoa encomendou a tradução, o tradutor verifica, ela fala, isso é um assunto religioso, pega um português eclesiástico, português de igreja, traduz tudo assim. Então coloca amarás. E por que está escrito amarás? Por que está escrito vós, serás, farás? Porque na mitologia dos gregos, que depois ela se tornou a mitologia dos romanos, que depois ela se tornou o cristianismo, o Deus está sempre longe. Deus está lá em cima, Ele é o Todo-Poderoso e você é um simples mortal. Então sempre fica vós, serás, farás, tipo, Deus está lá distante. Na nossa religião, você fala Baruch Atah, você chama Deus de você. Ah, por que você não chama Ele de vós, serás, farás? Porque Ele está aqui com a gente. Vamos dar um exemplo simples, assim, uma mãe que está dando de mamar para a criança. Vamos a partir disso. Deus é muito mais do que isso, mas imagina a mãe dando de mamar para a criança e a criança chamar ela de vós, serás, farás. Você está lá longe e eu estou lá embaixo. Você não está lá longe. Se você não tivesse unido a Deus, você não estaria vivo. Então o conceito ou seja, eu estou falando assim, a mãe dando de mamar dela própria, assim como um exemplo, né? Não dando mamadeirinha, como exemplo. Então, dentro desse exemplo, você imagina infinitas vezes mais do que isso. Você imagina a proximidade que a gente dá de Deus. É muito mais do que uma criança mamando do seio da mãe. Então, nessa hora, se a criança vai falar, vós serás, farás, estarás, tipo, eu estou lá embaixo, você está lá em cima, a mãe vai achar que coitado da criança, né? Coitado, vai ter que esperar ele crescer para explicar que ele está fazendo um erro de avaliação. Então, a nossa vida com Hashem, com Deus, é uma união direta. Quer dizer, Deus é a nossa vida, Deus está dando vida para a gente a cada instante. E na hora que está escrito Ve'avtat Hashem Elokecha, você tem que amar Hashem, seu Deus, dizem nossos sábios, esse é o mandamento de se lembrar, de pensar nas coisas boas que Deus está fazendo para você. E aí você cumpre esse mandamento. Você tem que pensar nas coisas boas, se lembrar das coisas boas que Hashem está fazendo para você. Aí já automaticamente isso vai despertar o amor.
Quer dizer, a mitzvah não é o próprio amor, que o amor é um sentimento, ele se desperta por si só. A mitzvah é o que você fez para despertar esse sentimento. Então, vamos agora para o lado contrário, como disse na aula de ontem do Rebbe, da explicação do Rebbe sobre a escrava cananeia, que está falando com o Sanedrin. Ela está falando com 71 sábios, maiores sábios do mundo, cada um, para ser aceito lá, sabe 70 línguas. E eles começam a discutir se ela argumentar tal argumento, se ela argumentar tal argumento. E aí eles perguntam para ela, mas ela é uma analfabeta? Ela é uma pessoa muito simples, ela não sabe nada, ela nunca estudou. O ambiente que ela vive é um ambiente de pessoas como ela, então ela não tem como receber informação de outras pessoas também. Como pode ser que ela vai ter um argumento de uma pessoa que está 70 anos estudando Torá? Aí eles falaram, na hora que o assunto é importante para ela, aí ela desperta esse argumento. Diz o Rebbe a mesma coisa ao contrário, quando a pessoa não se importa com alguma coisa, ele pode ser o maior sábio, mas aí ele encolhe o pensamento, aí ele raciocina como a escrava cananeia. Então os dois lados são iguais. Quer dizer, a pessoa mais simples do mundo, na hora que se importa muito com uma coisa, pode ter a melhor ideia. A pessoa mais inteligente do mundo, na hora que o assunto para ele não está importante, aí ele não tem ideia nenhuma. E então aqui, Moshe Rabbeinu te deixa claro, você tem que amar Hashem, isso tem que ser importante para você. Você não tem que falar, quem sou eu, Hashem não gosta de mim. Se Hashem não gostasse de você, não teria pedido para você rezar. Isso que nós temos, o mandamento da reza pela Torá, quer dizer que Hashem está esperando, está querendo ouvir a gente a cada instante. E muito mais do que essa mãe que está dando de mamar para o nenê, que ela quer ver o nenê olhando nos olhos dela, está dando de mamar diretamente, não por meio da mamadeira, que ela olha nos olhos do nenê, o nenê olha nos olhos dela, o amor que ela tem pela criança, coloca aí infinitamente mais do que isso. Hashem está dando para nós vida a cada instante, e o amor que Hashem tem por nós, que é infinitamente maior do que nesse exemplo, mas esse exemplo que eu dei é o mais próximo. No mundo material, a coisa mais próxima seria isso. Ou seja, Hashem está dando para nós vida a cada instante, e está tão feliz, está esperando ouvir a nossa voz, está esperando o nenê dar uma paradinha e falar, mamãe. Ou seja, está esperando a criança falar alguma coisa. E olha, quando a criança fala uma palavra errada, a alegria que a mãe tem em ouvir essa palavra errada, a alegria que a criança começou a falar. Então, quando a gente começa a ler a reza, o texto é em hebraico, e o hebraico para nós tinha uma pessoa que falava, ele sabe todas as línguas menos grego. Aí perguntaram para ele, você sabe falar hebraico? Ele falou, hebraico para mim é grego. Então, o que acontece é que o texto em hebraico é meio difícil. Para complicar mais ainda, se coloca uma transliteração que no lugar do R se escreve CH, e no lugar do o velech terra você vai ler o velech techá, e aí te complica mais ainda. Ou te coloca uma tradução eclesiástica, uma tradução de igreja, que começa lá, vós serais, farais, que você fala, pô, esse Deus aí está tão longe, com certeza ele não vai me ouvir. Então, melhor ler o texto em hebraico mesmo, e mesmo que você fale errado, mas ler o texto nas letras em hebraico. E inclusive nós temos na nossa instituição, começamos um curso em hebraico para grupo fechado. Temos um programa que é chamado Amigos da ONG. As pessoas dão uma doação de R$77 por mês, tem acesso a conteúdo exclusivo. Dentro desse conteúdo exclusivo está um curso de hebraico para maternal, que ele está em andamento. Já chegamos agora
Mas aí se você está assistindo essa aula no dia em que ela foi feita, chegamos já na letra Mem, que Mem é M de mamãe. Então, mas se você vai ouvir essa aula daqui a um mês, já vamos dar muito mais para frente. De qualquer maneira, é melhor ler a reza em hebraico, mesmo no hebraico falado errado, como a mãe que está esperando ouvir uma palavra da criança, a criança começa a falar errado, olha que alegria lá em cima, do que a gente lê na transliteração, que eles se atrapalham todo lá, colocam um CH no lugar de dois R's e a pessoa lê errado de qualquer maneira, lê mais errado ainda. Então vamos voltar ao que importa. Como nós cumprimos o mandamento de amar Hashem, então vamos, como o Rebbe falou, da mesma maneira que a escrava, que ela é uma analfabeta, na hora que o assunto importa para ela, ela tem um argumento de um Tana, de um sábio da época da Mishnah. Da mesma maneira, o contrário, o sábio da época da Mishnah, se ele não se importa com o assunto, ele é capaz de ter uma ideia a nível da escrava cananeia. E todo mundo falou, olha, até o rabino falou tal coisa, e como pode ser um absurdo desses? Porque ele não se importava com o assunto. Essa foi uma resposta que o Rebbe deu para uns rabinos em Israel. Eu li isso no livro de cartas do Rebbe. Ele deu essa resposta para eles. Como vocês tiveram uma ideia tão nível zero, ou menos zero, aí ele explicou para eles, porque na hora que o assunto não importa, aí vocês descem ao nível da escrava cananeia. Então, em relação a amor a Hashem, é a mesma coisa. Quando Moshe Rabbeinu fala para a gente, que a gente se importa com isso, a gente vai cumprir esse mandamento pensando as coisas boas que Hashem faz para nós. E agora vamos para o lado contrário. Como o Rebbe falou, tem o lado de cá e o lado de lá. Então vamos para o lado de lá. Como a pessoa desperta ódio por alguém. Você chega para alguém e fala, olha, tal pessoa te tirou o dinheiro do banco e te tirou a saúde, te tirou a comida do prato, isso, aquilo. E olha, agora você tá fraco, você tá pobre, tudo por causa de tal pessoa. Na hora, isso vai te despertar o ódio por aquela pessoa. Você fala, aquela pessoa é a pessoa que está me matando. Agora, se você fala o contrário, olha, tem alguém que sempre que a sua conta no banco chega a zero, você encontra lá 5.000 reais e você não sabe de onde veio. E sempre que o seu prato está vazio, você vê que o prato está cheio, você olha para um lado e para o outro, você não sabe quem te colocou a comida. Sempre que a sua roupa está terminando, você olha, de repente você está vestido com uma roupa nova, você não sabe quem te vestiu. Então você vai ficar cheio de ansiedade para saber quem é essa pessoa que está te dando tudo isso, mas você já vai sentir amor por ela antes de conhecer. Esse é o detalhe que eu queria chegar. O Ve'ahavta Hashem Elokecha não é... A gente não tem a capacidade, da mesma maneira que a criança que está mamando do seio da mãe, não tem a capacidade de saber, não tem ideia do que é a mãe. E ela não tem as ferramentas para saber o que é a mãe. Mas ela sabe que a vida dela está vindo da mãe, ela sente isso ela sente. Ela quer vida, ela vai para o seio da mãe. Isso ela sente. Então nós também, a gente não tem a capacidade de saber tão bom que é Deus, tão grande, tão... que Hashem, Deus, a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. A gente não tem a capacidade de sentir o amor que Hashem sente por nós, senão nossa alma sairia do corpo na hora. Mas o que a gente sim tem é como a criança, ela sabe que a vida dela está vindo da mãe, ela está mamando do seio da mãe, e ela sabe que a vida dela está vindo diretamente da mãe. Então a gente sabe que o fato
de estarmos vivos, o fato de eu estar falando com você agora, e você está ouvindo essa aula, é porque Hashem, Deus, que é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, está dando para nós vida a cada instante. Diz o Tânia, Rabbi Shimon Zalman Gileadi, que os povos do mundo, o erro deles é que eles comparam a criação do céu e da terra como um artesão que fez um artesanato. Na hora que esse artesão fez o artesanato, depois ele morreu e o artesanato continuou existindo. E assim eles comparam a criação do céu e da terra. Quer dizer, Deus fez o mundo, depois não precisa mais de Deus. Você vê isso no cristianismo explicitamente, que Deus estava no céu, não sabia o que acontecia na terra, depois ele nasceu como gente, e o céu ficou sem Deus, não precisava de Deus mais no céu. Depois mataram ele, aí ficou 3 dias sem Deus no céu, sem Deus na terra, e ninguém precisou de Deus nem lá nem aqui. Você vê como eles escrevem uma religião, você vê que realmente eles pensam assim, que Deus criou o mundo e depois já o mundo está criado, já não precisa mais de Deus. Porque esse é o conceito material mais como se diz, megusham, mais assim, materialista. E o que acontece na prática de Alter Rebbe, que a criação do mundo não funciona dessa maneira, como eles falam. Ao contrário, que Hashem, ele está criando o mundo a cada instante, ele está te dando vida a cada instante, não só para você, ele está fazendo tudo existir. E essas letras, os 10 pronunciamentos divinos, está escrito que no começo Deus criou o mundo há 5.781 anos atrás. Se você está assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, e se o cientista tivesse no dia da criação, ele iria pegar uma pedra e analisar e falar que essa pedra tem 1 bilhão de anos. Então, quer dizer, a idade do mundo, se os cientistas estivessem no dia da criação, eles iam dar uma idade para cada coisa na hora que foi criada. Então não é culpa nossa. Mas se você imagina que a própria Torá concorda que o mundo foi criado há 5.781 anos atrás, e a ciência até concorda que a primeira civilização não foi mais do que 5.000 anos atrás. Então aí a gente se encaixa bem parcialmente, mas se o cientista tivesse no dia da criação, ele visse que como Deus criou Adão e a Eva, ele ia falar, pô, eles não são 2 nenês recém-nascidos, eles são 2 adultos. Ia dar já uma idade maior do que aqueles tinham de verdade. E ia cortar uma árvore e falar, olha, cada círculo aqui, cada camada representa 100 anos. Então essa árvore que a gente criou agora, acabou de criar nesse instante, uma árvore que tem 500 anos. E etc, etc, etc. Não é o tema dessa aula, mas o tema da nossa aula é que a própria Torá concorda que Deus criou o mundo já faz tempo. Então, como a gente pode dizer que Deus está recriando o mundo a cada instante? E aí diz o Alter Rebbe que quando Hashem falou esses 10 pronunciamentos, eles são como uma projeção. A gente pode comparar, não sei se as crianças de hoje sabem o que é uma projeção, mas quando a gente era pequeno, já entrei no ano 63 da minha vida. Então, quando eu tinha meus 5 anos de idade, em 1964, tinha a Revolução Militar. Meu pai me levou para dar risada dos tanques, que meu pai fugiu depois da guerra da Europa, e na hora que tinha a Revolução aqui, para ele foi muito engraçado ver aqueles tanques brasileiros. Ele foi me mostrar para a gente dar risada juntos. E naquela época tinha uma coisa, era um cinema, e se fazia um filme assim, você ia assistir um filme no cinema e tinha uma projeção. O que era essa projeção? Tinha uma máquina que projetava num telão. Eu não sei um exemplo hoje para isso. Talvez você possa dizer assim, se a gente está conectado ou não está conectado. Tá bom, hoje vamos chamar isso de sincronização, acho que é. Vocês me corrijam aí nos comentários. Mas antigamente era uma projeção.
Hoje acho que é conexão. Se eu tiver que explicar para uma criança de 5 anos hoje, que ele já é geração touch, explicar para minha filha que está com 8, aí eu vou falar que, então ela vai me perguntar se tem Wi-Fi ou não tem Wi-Fi, se tem conexão ou não tem conexão. Aí eu vou falar, dar como exemplo que o fato de Deus ter criado o mundo há 5.781 anos atrás, essas letras que Deus criou o mundo, que esses 10 pronunciamentos que eles se ramificam a todas as forças que estão fazendo o mundo existir, a todos os nomes de cada coisa que fazem aquela coisa existir, eu poderia dizer assim, que se fosse na época antiga eu ia falar isso é uma projeção que começou naquela data da criação do mundo e ela existe até agora, mas em um instante ela para, não tem mais mundo. Hoje eu posso falar que é uma sincronização. Enquanto você está sincronizado enquanto essas letras estão sincronizando o mundo, enquanto o mundo está sincronizado com esses 10 pronunciamentos divinos, o mundo está existindo. Na hora que terminar essa sincronização, o mundo deixa de existir como se nunca tivesse existido antes. Talvez o exemplo é próximo a isso, vocês me corrijam, por favor. Agora, voltando para o assunto principal. Então, esquece o mundo, pensa em você. Você acordou de manhã, está escrito no Zohar, quando a gente dorme, nossa alma sobe lá para cima, conta para Hashem como a criança que volta para dormir em casa e conta para a mamãe tudo que ela fez durante o dia. A criança volta da escola, volta para dormir em casa, depois de manhã vai para a escola de novo. A nossa alma é assim, a gente volta para Hashem toda noite, conta para Hashem tudo que a gente fez, depois cada uma volta para o endereço certinho do corpo dela. Você imagina a confusão que poderia ser, a tal ponto que pela Kabbalah, quando você fala nas bênçãos matinais, você fala Shelosani Goi, Shelosani Evet, Shelosani Shifcha, você está dizendo assim que agradecendo a Hashem que não se uniu a você uma alma que chamam aí no português alma penada, não sei o que é penada, se foi alma condenada, não sei, eles costumam dizer assim, almas vagando por aí, que existe, quer dizer, a pessoa não consegue entrar nem no paraíso porque não fez nada de bom, nem no inferno porque a Torá que ele estudou protege ele de entrar no inferno, então ele fica passeando por aí. Então, para não entrar no nosso corpo, na hora que a nossa alma volta para o corpo, a gente protege a gente para não se unir a nossa alma, uma coisa dessas. Você acordou de manhã, sua alma voltou. Isso já é o primeiro motivo para agradecer a Hashem, agradecer a Deus pelo grande milagre. Você nasceu de novo. Toda manhã a gente nasce de novo. Tem gente que acorda reclamando. Mas a Torá fala, não, você tem que acordar de manhã, tem uma casa chama moderna, e a primeira coisa que você tem que falar é não reclamar. É falar, agradeço, moderna, eu agradeço na sua frente, estou aqui na sua frente. Melech Hai Vekayam. Rei vivo e existente, quer dizer, se conscientizar, se abre os olhos antes de fazer Netilat Yadayim, você já tem que se lembrar que um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus existe. Hashem, Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. Então você já acorda agradecendo. Diz o Baal Shem Tov, o primeiro pensamento que você tem na cabeça na hora que você acorda, isso ele vai te dar uma, eu não me lembro a palavra em português, ele vai te dar uma diretriz, acho que ele vai te puxar para o lado dele o dia inteiro. Quer dizer assim, você acordou se lembrando que Deus existe e agradecendo, o dia inteiro você vai se lembrar que Deus existe e você vai agradecer. Então por isso que a reza começa com
o Shema Israel. Antes de você falar o Shemona Israel, você faz a declaração, Ve'avta et Hashem Elokecha. Você tem que amar Hashem, seu Deus. Quer dizer, se lembra que na hora que você acordou, você já se lembrou que tem Deus, você já se lembrou da bondade que Ele te fez de te devolver a alma para o endereço certinho. Não entrei no corpo de um cavalo, não entrei no corpo de um cachorro, voltei para o meu próprio corpo, graças a Deus, para mais um dia de escola, mais um dia de trabalho. E agora, a continuação é o principal. A partir da hora que eu acordo, vou começar a me lembrar de todas as coisas boas que a Hashem faz para mim, ou seja, tudo que eu tenho de bom, sendo que esse mundo é uma projeção, é mais do que sincronização, não sei como se chama, é uma transferência a projeção é certinho. Agora, se vocês tiverem uma palavra para me dar para o mundo de hoje, que eu sei que as crianças não vão saber o que é uma projeção, mas assim, esse mundo, Hashem vai te dando a cada instante, vai dando para você vida, dando para você tudo que você tem, quer dizer, tudo que você consegue por esforço próprio, é Hashem que está te dando. Porque tem gente mais esforçada do que você e não consegue isso, tem gente que é mais inteligente e não consegue o que você conseguiu, tem gente que, e mesmo as coisas ruins que acontecem para nós, poderia acontecer muito pior. Então você tem que agradecer. A pessoa foi para o médico deu um remédio para ele. Ele pagou para o médico ainda dá para ele comer um remédio tão amargo. Ele fala, uau, olha, se eu fosse num restaurante, metade desse dinheiro eu comeria uma coisa mais gostosa. Mas aí o médico vai falar, mas a coisa mais gostosa lá não ia te curar. Então as coisas ruins que acontecem para a gente também é pouca coisa relativa ao que a gente merece. E é um remédio para nós. Então, você agradece ao médico. Quando você sai do médico, você agradece. Você fala, muito obrigado por ter me curado. Então, quando acontece a coisa ruim, dizem nossos sábios, da mesma maneira que a gente agradece pela coisa boa, a gente tem que agradecer pela coisa ruim. Quando acontece para nós a coisa ruim, aí você tem que falar, muito obrigado por ter me curado, muito obrigado, Hashem, que você me curou mais um ceazinho lá, mais uma etapa da nossa purificação, mais uma etapa do nosso refinamento, mais uma etapa, tipo, cada um de nós é um diamante que está sendo lapidado. Então, mais uma etapa dessa lapidação. Em outras palavras, como sempre aconselho vocês a assistirem a nossa aula enquanto você está lavando louça, enquanto você está lavando roupa, coloca o fone de ouvido, compra um Bluetooth e desconta da tzedakah, porque você está comprando ele para estudar a Torá. Coloca o telefone no bolso, coloca o Bluetooth no ouvido, vai lavando roupa, vai lavando louça, e tem aqueles Bluetooths que entra bem dentro do ouvido, assim, não quero fazer propaganda de marcas, mas já comprei vários até acertar um. Então, na hora que você está lavando louça, na hora que você está fazendo faxina nas suas centenas de e-mails, centenas de propagandas que te mandam, que cada uma é muito importante, você quer ver do que se trata, mas você vai ouvindo a aula para não perder tempo, porque no fim você não vai comprar aquilo. Então, pelo menos você ganhou a aula. Então, e não se esqueçam de deixar os seus comentários para que o YouTube compartilhe as nossas aulas para pessoas que procuram o judaísmo. E não se esqueçam de deixar o seu like. E não se esqueçam o principal, acordar, se lembrar que Hashem te devolveu a sua alma no seu corpo certo, quer dizer, Hashem te deu vida, Hashem te ressuscitou. Então, em primeiro lugar, já acordar amando Hashem, agradecendo Hashem pela bondade dele, e levar isso durante o dia inteiro. As coisas boas, agradecer pelas coisas boas. As coisas ruins são um tratamento para nossa alma, então agradecer por Hashem ter sido um bom médico para nós. E só se lembrar das coisas boas. A pessoa não tem que se lembrar, eu estava no médico, ele me deu injeção, ele me deu vacina, ele me deu isso, ele me deu aquilo. Esquece as coisas ruins.
Se lembra só das coisas boas, agradece a Hashem por estar te dando vida, por estar te dando saúde, por estar te dando atzlacha, briut, panasá, beshefa, venachat, turnia, mitim, ekol, mishpacha, ale bruchas, fanal, rebes, fanal, tzaitin, letal, kavenes, metal, pratim, lemata, measar, tfachim, banachai, mazena, revicha. Agradece a Hashem por estar te dando muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito shalom bait, muita alegria. E firme. Se o assunto importa para você, você vai conseguir, você vai desenvolver as ideias certas. Você vai pensar como um Tana, não vai pensar como uma Shifra. Tá bom? Atzlacha, briut, panasá, beshefa. Bekol tov.